Bom dia, graça e paz. Hoje a gente vai estar iniciando aqui o devocional. A gente está no quinto dia, é isso mesmo. E nós vamos estar iniciando esse devocional de hoje. Pegue seu marca-texto, sua caneta, sua Bíblia, para me acompanhar e fazer suas marcações. Assim vocês deixam a sua Bíblia bem marcadinha assim, ó. Ou da marcadinha, vocês conseguem deixar a Bíblia de vocês. Outra coisa é que a gente está ali acompanhando o livro de Mateus, né? Ainda falta, a gente tá quase chegando na metade desse devocional do livro de Mateus, e aí a gente vai entrar em Marcos, né? Mas vamos continuando, o negócio fazendo barulho, acho que dá para me escutar ainda direito, espero eu. Então, antes de iniciar esse devocional de hoje, vamos fazer uma pequena oração para pedir ao Senhor sabedoria novamente, para que possamos dar início a esse devocional, a esses 2 capítulos. São capítulos curtos, dessa vez são capítulos curtos, então vai ser mais curto que o normal esse devocional. Então, fechamos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venho aqui te pedindo uma luz de sabedoria e discernimento para entender a palavra de hoje, Senhor. Esse devocional que tanto vem me abençoando, esse devocional que tanto vem me trazendo sabedoria e me alimentando espiritualmente. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar podendo ouvir a tua palavra, estudar a tua palavra, crer em ti, meu Senhor, que eu sei que o Senhor derrama o seu Santo Espírito sobre a minha vida. Eu te peço e te agradeço por tudo, Senhor, essa paz, essa sabedoria, esse seu amor. Amém. Feito a oração de sabedoria, a gente vai iniciar aqui o capítulo 10 de Mateus. E aí, o capítulo 10 aqui fala sobre a missão dos 12 discípulos de Jesus. Jesus, nesse momento aqui, já tinha reunido seus 12 discípulos. E aqui a gente vai ver o início dessa missão dos 12 discípulos. E começa aqui, os 12 e a sua missão. Capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem ordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitearão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu como pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E os que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. E assim nós encerramos o capítulo 10 de hoje. E aí a gente vai, falta só ler o 11, o capítulo 10 foi curto até, não foi? E aí a gente vai ler esse 11, mas antes de ler o 11 eu vou fazer uma pequena explicação sobre o capítulo 10. E aqui a gente vê que começa com os 12 a sua missão, né? Então aqui ele já fala o nome dos 12 discípulos de Jesus. Que o primeiro é Simão, que a gente conhece ele como Pedro, né? Então é Pedro, André, Tiago e João. Aí vem Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí vem Tiago, porque o primeiro Tiago que eu falei era filho de Zebedeu. Esse aqui é Tiago, filho de Alfeu. Um é conhecido como Tiago Grande, o outro é conhecido como Tiago Pequeno. E aqui é filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu, que no caso aqui é Judas Tadeu. Não é Judas Iscariote que traiu Jesus, é Judas Tadeu. E aí vem Simão, o Zelote, que é conhecido como o Zelote, né? E Judas Iscariotes, ou seja, é o Judas conhecido como o que traiu Jesus. Não confundir que aqui fala de 2 Judas, né? Só que um é Tadeu, que a gente conhece como Judas Tadeu, né? E o outro é Judas Iscariotes. Então tem aqui Simão, o Zelote, que ele é conhecido como o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, né? Então tem o Tadeu e tem o Iscariotes, né? No caso foi Judas Iscariotes que traiu Jesus. E esses são os 12 discípulos de Cristo. E aqui também fala sobre
E indo pregar o evangelho e chegar ao reino dos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos, aqui no versículo 8, né? Ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então aqui é nos ensinado a fazer o evangelho de graça, a pregar de graça. E quando a gente vai no domingo, no culto da igreja, a gente recebe aquela palavra de graça. Então se a gente recebe aquela palavra de graça, a gente recebe o amor de Deus de graça. Então nós temos o dever de também entregar, em pregar o evangelho de graça para outras pessoas também ter a oportunidade de ouvir do amor do Senhor. Outro versículo aqui que é muito interessante é já no 19, que diz assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E muitas vezes a gente fica apreensivo quando Deus manda a gente ir em tal lugar e fazer tal coisa, e aí a gente fica apreensivo de que a gente não sabe o que falar, não sabe o que dizer, não sabe como agir. Mas aqui diz, né? Porque não sois vós quem falará, o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, através de nós, o Espírito Santo vai agir. Então, que a gente não ande preocupado com isso, né? Outro versículo aqui é o versículo 22, que diz: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui nesse versículo nós vemos que quem perseverar até o fim, independente, estou pregando o evangelho, eu estou sendo odiado por toda a minha família, por estar pregando esse evangelho, por estar acreditando nessa palavra. Porém, se você perseverar até o fim, você será salvo. Você não deve ouvir o mundo. O mundo hoje em dia só vem para nos condenar, né? Abaixar a igreja, abaixar os cristãos. E aí a gente deve perseverar até o fim. E aqui a gente vê, né, no versículo 28, porque a gente não deve temer esse mundo, o mundo que tanto faz a gente nos condena, né? Mesmo que o Brasil fosse esses países mais rigorosos, né? No qual, se a gente pregasse o evangelho, a gente acabaria sendo mortos. A gente não deve temer essas pessoas, esse tipo de gente, esse tipo de país. Por quê? Aqui no versículo 28 diz o quê? E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, a gente não deve temer os homens. Por quê? Porque o homem pode até nos matar, pode matar o nosso corpo, porém ele não pode matar a nossa alma. E aí, quando a gente morrer, é lucro, minha gente. Porque quando a gente morrer, a gente vai pro céu, vai morrer salvo quando a gente aceita Jesus Cristo. Então, morrer é lucro. Então, a gente não deve temer esses homens. Portanto, a gente deve temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, a gente deve temer Deus, porque ele tem esse poder de dizer para onde nós vamos ser no final. E aí é importante o quê? Porque aqui no versículo 32 já diz, né? 32. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, aqui quer dizer o quê? Que a gente não deve negar o nome de Cristo, a gente não deve negar o nome do Senhor. Porque quando se alguém fala assim, tu acredita, Deus, tu é evangélico, tu é não sei o quê, que a gente com vergonha acaba dizendo, não, eu sou não. Você está negando o nome do Senhor. A gente não deve negar nunca o nome do Senhor, nunca negar o nome do Senhor. Sempre, na verdade, a gente deve amá-lo, a gente deve ter sempre essa... como é o nome? A gente deve sempre pegar essa oportunidade de expressar, de assim, não, eu adoro meu Senhor, eu amo meu Senhor, você deveria conhecer meu Deus. E aqui fala, né? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quem gasta a sua vida em prol do evangelho, né? Aquelas pessoas que morrem em prol do evangelho, acaba recebendo... pelo amor de Cristo, recebendo a ele. E bota aqui, quem vos recebe a mim, ou seja, quem recebe a Cristo, porque aqui é Cristo falando, quem recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando você recebe a Cristo, você acaba recebendo Deus, aquele que enviou a Cristo. E agora nós vamos iniciar o capítulo 11, onde fala, João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. E o capítulo 11 é mais curto ainda que o capítulo 10. Então vai ser uma leitura bem rápida. Vamos lá? Capítulo 11 começa assim. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles.
E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus... Desculpa que eu me perdi. Ele fala: E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. E aqui fala sobre as 3 cidades impertinentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E aqui vem o jugo de Jesus. E o jugo de Jesus começa assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui nós encerramos o capítulo 11, né? E aqui no início do capítulo 11 nós começa já com ali o encargo de João Batista, né?
E aqui fala sobre João Batista enviando seus discípulos ali, 2 de seus discípulos, para ver as obras de Jesus. E Jesus acaba só falando sobre João Batista, né? Que ele era aquele enviado. Isso tudo aquilo que eu comentei lá no primeiro capítulo de Mateus. Acho que eu já cheguei a comentar sobre João Batista, que foi enviado, né? Que no versículo 10 já diz, né? Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então João Batista vem nesse encargo, né, de fazer o caminho para Cristo. E aí ele não abaixa a cabeça para os homens da época, para os reis, para nada. Ele só faz o que o Deus manda, o que Deus o vocaciona. E aqui fala as cidades impertinentes, né? Mas nessas cidades impertinentes, o que podemos tirar sobre elas é que aqui fala, cadê? Porque aqui no versículo 23 fala: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E aqui a gente vê interessante que fala sobre aqui cidades que receberam a visita dos discípulos, que vieram a escutar os milagres de Jesus na mesma época que Jesus estava presente. E mesmo assim, muitas daquelas pessoas não creram em Cristo. Mesmo vendo com seus olhos, não creram. E aí o que acontece? Essas pessoas que não creram em Cristo, essas pessoas que não creem em Cristo, aqui no versículo 24 diz: porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, se a gente pega Sodoma e Gomorra, que muita gente fala de Sodoma e Gomorra, né, que foi cidade destruída, etc. Mas a gente sabe que no juízo final, Deus será justo com todos. E o que acontece? É justo a gente condenar Sodoma e Gomorra, mas é justo a gente condenar, tipo, Cafarnaum, que é citado aqui. Cafarnaum, que foi uma cidade onde ouviram a palavra de Cristo tudinho, e a gente condenar no mesmo nível que Sodoma e Gomorra? Não, porque aquele povo de Sodoma e Gomorra, eles eram povos tão antigos que eles nem sequer ouviram a palavra de Cristo. Essas palavras todas que a gente está recebendo sobre redenção, tudinho, eles não ouviram. Eles viviam debaixo da lei, apesar de estarem pecando, apesar de estarem descumprindo as leis da época, porém eles ainda assim viviam debaixo da lei. E eles não tinham essa graça que hoje em dia a gente tem. Então, até mesmo para nós, esse jugo é mais pesado. Por quê? Porque a gente hoje vive pela graça, a gente tem o amor de Cristo, a gente recebeu, Deus enviou o seu Filho unigênito aqui na terra para morrer por nós. E mesmo assim a gente vive da forma como a gente vive. Então, nosso jugo ainda é mais pesado do que aquele povo que viveu em Sodoma e Gomorra. E para a gente finalizar o devocional de hoje, a gente vê aqui no versículo 28 que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nesse jugo aqui que está falando, não é o jugo de julgar, jugo é como se fosse uma trava assim que botavam na cabeça do gado. E aí na cabeça desses gados tinha essas travas para eles arrastarem uma carga. Então o que ele está dizendo aqui, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é que através de Cristo Jesus a gente consegue transformar esse jugo em suave, esse jugo leve. O jugo de Jesus é suave. Então a gente, quando bota toda a esperança assim, quando a gente deposita tudo em Deus, tudo em Cristo Jesus, a gente não carrega aquele peso pesado, aquela carga que nos amarra, que nos oprime. Não, porque é leve, o fardo de Jesus é leve, aquele jugo, ele é suave, ele não aperta nossos pescoços, ele não nos enforca, ele não nos oprime. Pelo contrário, ele nos deixa mais vivos. Então aqui nós encerramos o capítulo 11 de hoje. E aí encerramos todo o nosso devocional. Então peço que vocês agora separem um momento para o Senhor, para vocês orarem e pedirem para Deus prover todo o seu dia, seu mês, seu ano, para que vocês sejam abençoados. Se reconecte com o Senhor, diga que ama a Ele, peça perdão pelos seus pecados. Vá, entre em oração agora com Deus. Ore por tudo que o Senhor tem que ministrar na sua vida. E aí eu desejo uma boa semana para vocês. Amém.